Análise do mergulho no naufrágio Wilma Hooker, Bonaire. Para começar, Bonaire é uma ilha que fica no Caribe, fica muito próximo aqui da costa da Venezuela, mas, no entanto, não pertence à Venezuela. É o que se chama Antilhas Holandesas, né? São locais que ainda pertencem à coroa holandesa, mas, no caso, são países autônomos, mas que têm essa dependência com a Holanda, né? Pertence à Holanda. É o chamado ABC do Caribe, Aruba, Bonaire e Curaçao. No caso, Bonaire é essa ilhota aqui, que ela é a mais desconhecida. A mais conhecida é Aruba, seguido de Curaçao, né? Bonaire, em geral, quem procura Bonaire são só os mergulhadores mesmo. Agora, os mergulhos em Bonaire, eles são feitos de praia. Normalmente são saídas de praia. Existem também saídas de barco para você ir numa ilhota menor lá perto, chamada Klein Bonaire. Porém, o que se encontra lá, cara, principalmente na maioria dos hotéis que se hospedam lá para mergulho, normalmente a diária está inclusa uma picape e cilindros ilimitados. Então, o que se faz é o seguinte: o sujeito enche a picape com cilindros lá do hotel e vai fazer os mergulhos nos pontos de mergulho que são as praias indicadas ao largo lá da costa da ilha, né? Uma ilha bem pequena, você, inclusive, até em um dia, em poucas horas, você dá a volta nela. A parte norte dela tem um parque, que eu não sei pronunciar o nome, porque o idioma que se fala lá é o papiamento. É um idioma que tem muitas palavras do holandês, que tem mistura também do espanhol com o inglês e até um pouquinho de português. Agora, especificamente, nós vamos falar desse naufrágio aqui. É o Wilma Hooker. Ele tem lá a sinalização dele, um ponto específico. Ele é acessado da praia, como a maioria dos mergulhos de lá. Você vai entrar e existem 3 boias. Uma boia já indicando ele na parte mais rasa, vai descer o Recife, e já tem uma outra boia na parte posterior dele e outra na parte de proa. Como se pode ver nessa imagem, a profundidade máxima dele 30 metros, a profundidade do casco mais rasa 16 metros, e tem a parte aqui também do costão, que é muito interessante, né? Ao fazer uma parada de segurança, vendo também, tem corais e peixes, muito interessante. É um naufrágio, a história dele é que ele transportava uma erva, né? Uma erva ilícita, posso até falar maconha, né? E ele foi apreendido por causa disso. E não se sabia o que fazer com ele, né? Então, houve a ideia de afundar ele propositalmente para fazer um arrecife artificial. Parece que houve algum problema lá com as autoridades que não queriam permitir isso e acabaram ancorando ele aqui nessa posição, e ele foi a pique, né? Ele afundou, não se sabe se alguém afundou propositalmente ele ou se foi um acidente. De toda sorte, ele não caiu em sua posição de navegação. Ele caiu adernado para a direita. Em geral, quando se faz um naufrágio proposital, né, para servir de recife artificial, tem-se a preocupação de colocar ele certinho na posição de navegação, né? Agora, aqui não, vê que ele caiu, provavelmente ele bateu em cima do costão, rolou e caiu nessa posição. É uma posição que é desfavorável, principalmente para a questão da segurança da penetração dele, porque o navio ele não é feito para suportar peso dessa forma. Quer dizer, então, todo navio que é um naufrágio, que ele não está na posição de navegação, há um risco estrutural nele. Apesar de que essa parte aqui, do meio, ela é bem fácil, né? Ela tem uma penetração bem fácil, um lugar bem amplo, né? Bem de acesso fácil. Porém, existem outras partes aqui no interior dele que é mais complicado. A necessidade de ter cuidado ao fazer essa penetração ante ao risco de desabamentos. Outra coisa interessante, principalmente que dá para ver aqui nessa parte aqui do naufrágio, é a presença de um animal, que é esse peixe aqui, é o tarpão. Ele é um peixe que ele cresce muito, chega a 2 metros, até passa de 2 metros, e principalmente à noite,
em geral, toma susto com ele, cara, porque ele é atraído pela lanterna dos mergulhadores. Então, assim como no meio do mato, o sujeito liga uma lanterna e atrai mosquitinho, lá você liga a lanterna e atrai esse bicho aí, entendeu? Então, mas, de qualquer forma, com relação ao mergulho noturno nele, há de se ter cuidados na penetração também, porque no mergulho noturno você não tem a luz solar de referência. Então, se for fazer uma penetração nele, a necessidade de ter cuidado, de preferência nessa parte aqui, passar a carretilha, né? Para saber onde é que você vai sair, né? Você não vai ter a referência da luz solar. Outra questão, cara, no mergulho de praia à noite, muitas vezes você não sabe nem para que lado está a praia. Você pode subir e não saber para que lado. Você não está vendo a luz, então você não sabe para que lado está a praia. Então, é interessante você ter uma bússola. Aqui você sabe, dá para ver aqui que a parte leste está para cá, e a parte oeste está indo para o mar, para o mar aberto. Ou outra medida também que você pode tomar é deixar o carro aqui com as lanternas acesas, né? Mas, de qualquer forma, isso não é o ideal. O ideal é você ter uma orientação de bússola aqui, principalmente se você fizer um mergulho à noite. É um mergulho de nível recreacional, que você pode fazer esse mergulho sem maior preocupação com gás, com descompressão e tudo. Mas, enfim, se você quiser fazer um mergulho técnico nele, um mergulho de limite estendido, um mergulho não descompressivo de limite estendido, botei aqui um planejamento para fazer isso. Com esse planejamento aqui, você pode ficar 81 minutos fazendo um multinível, usando gases. Existe muita facilidade lá de encontrar o nitrox, muita facilidade. O que talvez você não tenha facilidade de encontrar lá, cara, seria cilindros duplos. Cilindros duplos. Mas, ante a facilidade que você tem de conseguir cilindros S80, cilindros de alumínio S80, é só você ter esse colete aqui, ó. É o Transpac da Dive Height, não se trata de propaganda, não ganho nada com isso. Mas esse colete aqui ele é muito bom, cara, porque ele permite o uso do side mounted. O que é side mounted? O nome fala em inglês, é montado de lado, né? Você coloca os dois cilindros S80, um de cada lado, e com isso é possível fazer o mergulho de limite estendido, né? Como se você estivesse usando uma dupla. E ainda adiciona um cilindro de stage, que no caso é o que você vai usar com a mistura mais rica em oxigênio, para fazer o equilíbrio, né, desse mergulho não descompressivo de limite estendido. E vai poder curtir muito o mergulho aqui, né? Porque não só o naufrágio, como você vai poder também curtir o mergulho nesse costão aqui, que é muito cheio de vida marinha, né? Muitos corais, vida marinha. Correnteza. Não, das 2 vezes que eu fui lá, que na verdade 3 vezes, 2 diurnos e 1 noturno, não vi correnteza nenhuma, entendeu? Então, um mergulho muito fácil, muito tranquilo, tomando apenas cuidados nessas questões de penetração, mergulho noturno. Enfim, se forem lá, aproveitem.